A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a um novo ciclo de estudos. Estamos dando início ao quarto trimestre de 2021 aqui na classe dos adolescentes. E é muito bom estar aqui com vocês novamente. Após 3 trimestres abençoados, onde estudamos temas maravilhosos, nesse trimestre, meus amados irmãos, vamos estudar um tema aí muito relevante para os nossos dias, onde devemos aí influenciar o mundo através da nossa vida. O tema que vamos estudar nesse trimestre é Vivendo em Sociedade. Neste trimestre, nós vamos aí refletir sobre o viver em sociedade. O que é uma sociedade? Quais os tipos de sociedade? Que padrões as sociedades passam? E a igreja é uma sociedade? Que regras a diferenciam das demais sociedades? E a família? Qual é o seu papel em meio da sociedade? Qual a sua importância? Esses questionamentos e muitos outros poderão e deverão ser abordados neste trimestre que vamos estudar. E essa lição, meus queridos, é muito rica esta lição. As questões morais aí sobre o trabalho, sobre política, redes sociais, a escola e o dever aí de sermos sal e luz em um mundo corrompido estarão presentes neste trimestre. E vamos fazer também aí uma reflexão sobre viver em sociedade para a glória de Deus. Ser adolescente, né, é viver aí uma fase caracterizada por mudanças e conflitos, cheia de experimentações. Ele precisa ficar, ele fica até perdido às vezes, né? O adolescente fica até perdido aí nessa transição do mundo infantil de brincadeiras, jogos, lazer, poucas responsabilidades e uma crescente atração pelo mundo adulto. As mudanças psicoemocionais ocorrem paralelamente às mudanças físicas. O viver de um adolescente não é tão fácil assim como muitos pensam. Apenas para fins de conhecimento, é bom você saber. Você sabe qual que é o médico especialista em adolescente? Você já parou para pensar nisso? Da criança, do homem, da mulher e do idoso são bem fáceis de lembrar, né? Mas para o adolescente não é. E sabe qual que é o médico que trata o adolescente? É o ebiatra, que não é nem fácil de se encontrar, é raro até. Arrisco dizer que é muito raro de se encontrar um médico. Então, queridos, é preciso conhecer e lidar com adolescentes. Conforme afirma o pastor e o psicólogo Jamiel Lopes, tem sido um dos maiores desafios para a igreja atual. Por isso, queridos, eu parabenizo especialmente ao professor da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes por tão grande e nobre tarefa, que é ensinar os adolescentes com a temática Vivendo em Sociedade nesse trimestre. Vai ser um desafio, mas à luz das Escrituras Sagradas e com a inspiração e iluminação do Espírito Santo, tenho certeza que você será muito bem sucedido nesse trimestre e vai ser bênção. Você vai ser canal de bênção na vida dos adolescentes, pois Deus quer te usar. Para nós iniciarmos esse trimestre maravilhoso, a lição de número 1 que vamos estudar hoje tem o título O que é uma sociedade? Nesta lição nós vamos aí compreender o que é uma sociedade. Vamos saber aí que os valores de Deus são eternos e imutáveis para todas as sociedades. E vamos também conscientizar de que Jesus deseja que façamos a diferença em nossa sociedade. O texto bíblico da nossa lição, que serve como base, está lá no Evangelho de São João, capítulo 17, do versículo 15 ao 19. Evangelho de São João, capítulo 17, do versículo 15 ao 19. E o destaque da nossa lição se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.
O apóstolo Paulo aqui fala a respeito de nós sermos influenciadores deste mundo. Vivemos a era digital, né? E existem muitos influenciadores digitais, né? Os YouTubers. Através ali dos vídeos que eles colocam, eles influenciam os seus seguidores a fazer aquilo que eles querem. Não é verdade? E nós, sendo cristãos, sendo sal e luz para este mundo que está perdido, nós devemos influenciar esta sociedade, este mundo, através da nossa vida. Através da nossa vida que já foi transformada por Cristo. Devemos mostrar para eles através do nosso testemunho de vida. Às vezes você não sabe pregar, às vezes você não conhece vários versículos bíblicos que se possa ali evangelizar uma pessoa, mas através da tua vida, através do teu testemunho de vida, da forma como você vive, sendo aí um cristão, tendo o caráter de Cristo, você vai influenciar as pessoas. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, ele é diferente, aquele adolescente é diferente dos outros. O que ele tem de especial? Ele vai perguntar para você, e você vai falar, eu tenho Jesus no meu coração. Jesus entrou na minha vida e me transformou. Isso é influenciar. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Nós devemos influenciar o mundo através da nossa vida e não permitir que o mundo nos influencie, nos desviando da igreja, nos tirando dos caminhos do Senhor. Então faça da sua vida um evangelho. Um grande pregador, Billy Graham, disse em certa vez que nós somos as Bíblias que muitas pessoas vão ler. Muitas pessoas aí no mundo afora nunca vão abrir uma Bíblia para ler, para ver o que está escrito, para entender o Evangelho. Mas nós vamos ser as Bíblias que eles vão ler. Como? Através da nossa vida, através do jeito que nós lidamos com as coisas, na forma diferente como nós lidamos, porque nós temos Cristo dentro de nós. A nossa lição aqui, o primeiro ponto da nossa lição, queridos, vem aqui falar o que é uma sociedade, né? É uma pergunta, né? O que é uma sociedade? Sociedade, meus queridos, é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. Isto mesmo. A palavra sociedade vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros. Uma sociedade humana é um coletivo de cidadãos de um país, sujeitos à mesma autoridade política, às mesmas leis e às mesmas normas de conduta, organizados socialmente e governados por entidades que zelam pelo bem-estar desse grupo. Às vezes, as pessoas que são regidas dentro de um país seguem as leis e as normas desse país, mas em outro país, às vezes, as leis e as normas são diferentes. Então, eles vivem numa sociedade diferente, num país diferente. Os membros de uma sociedade podem ser aí de diferentes grupos étnicos. Também podem aí pertencer a diferentes níveis ou classes sociais. O que caracteriza, na verdade, a sociedade, meus queridos, é a partilha de interesses entre os membros e as preocupações mútuas direcionadas a um objetivo comum. O termo sociedade também pode aí se referir a um sistema institucional formado por sócios que participam ali no capital de uma empresa. Por exemplo, você já ouviu falar sociedade anônima, sociedade civil, sociedade por cotas, né? E nessa vertente de negócios, uma sociedade é um contrato pelo qual duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em comum de certa atividade econômica, a fim ali de repartirem os lucros resultantes dessa atividade. Um grupo de pessoas com interesses comuns que se organizam em torno de uma atividade, obedecendo aí a determinadas normas e regulamentos, também se denomina sociedade. Por exemplo, sociedade de física, sociedade de comerciantes, sociedade de empresários, todas as pessoas que em comum acordo ficam pensando num final em comum, formam então uma sociedade. O ponto 2 aqui da nossa lição é mudanças sociais, né? O que são mudanças sociais? Uma transformação social, né? Mudança, transformação. Transformação social significa a mudança da sociedade e do seu modo de organização.
Isso pode incluir transformações na natureza, nas instituições sociais, nos comportamentos e nas relações. A transformação social, por sua vez, acontece também pela necessidade em adaptar-se ao novo para garantir a sobrevivência. Como exemplos aí de transformação social ao longo dos anos, nós podemos citar várias, mas vou destacar algumas aqui. Por exemplo, os trabalhadores de hoje têm uma rotina diferente da rotina do trabalho como era no século passado. É totalmente diferente. Outro exemplo, a família constituída nos dias atuais é muito diferente da família do século passado, como uma configuração familiar, na rotina do seu dia a dia, até na quantidade de membros da família. Se você olhar as famílias antigamente, tinham vários filhos. Hoje são 2, 3 filhos no máximo. Outro exemplo, a forma como as pessoas consomem informação mudou muito e vem se transformando gradativamente à medida que a tecnologia avança. Hoje a transformação social está acontecendo aí de modo cada vez mais rápido. Isso porque nós estamos aí lidando com fenômenos mundiais intensos, como crises econômicas, conflitos armados, mudanças climáticas, desastres naturais, entre outros. Além disso, meus amados, os fenômenos decorrentes de ações humanas desenfreadas, podem gerar um aumento das desigualdades, da pobreza, da exclusão e de violações dos direitos humanos. E tem mais um ponto muito importante, que é o advento das novas tecnologias da informação. Como já disse, estamos vivendo na era da informação, da informática, E isso aí tem transformado a realidade humana, interferindo diretamente em questões culturais, políticas, sociais e econômicas, estando diretamente ligado às mudanças sociais do presente. As relações entre o Estado e a sociedade se tornam mais complexas na medida em que tecnologias como a internet, alteram de maneira significativa na dinâmica das relações de poder na era da informação. Mas já falamos um pouco sobre sociedade, sobre mudanças sociais, o que interfere nas mudanças sociais. Agora o terceiro ponto da nossa lição fala aqui a respeito de Jesus e a sociedade do seu tempo. Como é que era, a sociedade nos dias de Jesus? Será que era parecido com os nossos dias? Claro que não, É uma outra cultura, uma outra nação, Nós vivemos no mundo ocidental, Jesus vivia no mundo oriental. Os costumes lá eram totalmente diferentes dos nossos. Por isso que até às vezes, quando você está fazendo alguma leitura bíblica, principalmente no Novo Testamento, tem algumas situações que você não consegue entender, não consegue assimilar, porque a cultura judaica, a cultura lá do Oriente é totalmente diferente da nossa cultura, até nos dias atuais. É totalmente diferente. São sociedades, como eu já comentei no começo, que regem, que obedecem a certas leis, a certos costumes. O costume de uma sociedade para outra muda. E no tempo de Jesus não era diferente. Jesus de Nazaré, ao assumir ali a natureza humana, ele compartilhou com o gênero humano de sua história, da sua época. E essa foi marcada aí por aspectos religiosos, políticos e culturais. Assim, o Jesus, nosso eterno Salvador, entra no tempo em um lugar marcado por muitos conflitos e turbulências em níveis religiosos e políticos. O ambiente que Deus escolheu para colocar Jesus foi o antigo Canaã, ou a Palestina romana, que na época vivia ali sob a ditadura do Império Romano, desde o século I a.C., quando foi ali invadida pelo general Pompeu. Antes do Império Romano, quem dominava era o Império Grego. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu, quem dominava era o Império Romano. E esse império, o Império Romano, ele oprimia a população por meio de inúmeras imposições oriundas de diversos impostos, bem como pela cultura da violência,
tornando aí muitos judeus como escravos e cúmplices da sua corrupção. O império era auxiliado ali por um exército bem formado, o que aterrorizava ainda mais a população. A sua pior ferramenta não era a espada, e sim a crucificação, na qual Jesus acabou sendo morto. Assim, no tempo de Jesus, a brutalidade fazia parte da vida cotidiana. Esse foi o lugar geográfico em que nasceu, viveu e morreu Jesus de Nazaré, fazendo-se participante das esperanças e dos sofrimentos do seu povo. Durante a maior parte da sua vida terrena, Jesus viveu ali sob o domínio do imperador Tibério César, que era ali o imperador das províncias, né, da localidade onde Jesus viveu. As funções das autoridades locais da Palestina romana eram distribuídas da seguinte forma. Eram várias escalas, né, vários mandantes, né, vários políticos, podemos dizer assim. Né. Um era o Pôncio Pilatos, que governava a Judéia. Outro, Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia. E os sumos sacerdotes, né, os líderes religiosos, eram os sacerdotes Anás e Caifás. Esse é o tempo de Jesus, a época em que Jesus viveu. O último ponto aqui da lição, Jesus enviou discípulos a uma sociedade carente. Aqui no final diz assim: fomos salvos para ser sal em meio à nossa sociedade. Como servos de Deus, não podemos viver isolados. Precisamos ser agentes de transformação, fazendo a diferença e anunciando o amor de Jesus para a nossa comunidade. Queridos, nós sabemos que nós precisamos, para chegar mais perto de Jesus, ser santificados. O que é ser santificado? Santificado significa ser separado. Ser separado do quê? Separado do pecado. Não podemos nos misturar do pecado. Só que ser separado, ser santificado, viver uma vida santa, não quer dizer que nós devemos nos isolar. A própria lição aqui diz que nós vivemos numa sociedade, nós estamos inseridos numa sociedade. Assim como Jesus estava inserido na sociedade local da época dele, e ele se misturou com todos, ele não ficou fechado dentro de casa, nós também não devemos ficar. Eu falei no começo da lição que nós devemos ser influenciadores, influenciar a sociedade, este mundo perdido, através da nossa vida, do nosso testemunho de vida. E é isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos santos em meio a uma sociedade que está corrupta, em meio a uma sociedade que está perdida. Existem almas que estão ali gritando por uma palavra de salvação. E essa palavra de salvação pode ser dita por você. Isso mesmo, meu querido adolescente, por você. Às vezes você está andando na rua, através do seu testemunho, do seu jeito de ser, do seu modo cristão de ser, e influenciar as outras pessoas a seguirem você, a seguirem a Jesus. O apóstolo Paulo diz que sedes meus seguidores como eu fui de Cristo. Se nós seguimos a Cristo, viver como Cristo nos ensinou a viver, seguir as suas regras, obedecer, tenho certeza que você vai fazer a diferença na sociedade em que você vive. E é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Que você, querido adolescente, faça a diferença no meio em que você vive. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.